importa o quão correto seja o que eu digo, se eu disser na hora errada, pode arruinar. Quando somos jovens, nosso senso de urgência é intenso. Você sabia que muitas vezes a ansiedade vem da falta de fé? Quando decidimos dizer algo a alguém sem orar a Deus ou sem considerar se é o momento certo ou não, como eu posso saber qual é o momento certo? Eu queria ficar sós com meu pai para falar de Jesus, mas sempre havia pessoas por perto. Só que Jesus já havia preparado esse momento que eu precisava enquanto eu ainda estava em São Paulo. Jesus criou uma oportunidade que não havia para que eu falasse no momento certo. Mas o que seriam essas coisas do dia a dia? O importante é não se precipite. Precisamos ter sabedoria para falar a coisa certa, mas também no momento certo. O homem se alegra em dar a resposta adequada. E a palavra é seu tempo, quão boa é. Essa palavra me remete o quanto é importante dizer algo importante no momento certo. No nosso dia a dia, o que dizemos importa, mas quando dizemos importa tanto quanto. Eu estou me referindo a situações do dia a dia, não a pregação do Evangelho. Para a pregação, a Bíblia diz: pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Para o nosso dia a dia, em Eclesiastes 3,16 está escrito: há tempo de ficar calado e tempo de falar. Quando precisamos dizer algo importante a alguém, nosso primeiro pensamento é: o que eu vou dizer? Podemos gastar tempo para pensarmos no que vamos falar, mas nem sempre temos paciência para esperar o momento certo de falar. Não importa o quão correto seja o que eu digo, se eu disser na hora errada, pode arruinar tudo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, alguém tentando ajudar outra pessoa, mas falando algo no momento errado? Quando somos jovens, nosso senso de urgência é intenso. Sentimos que tudo precisa ser feito imediatamente. Por causa disso, frequentemente os jovens cometem erros. Essa pressa pode nos levar a fazer escolhas das quais vamos nos arrepender mais na frente. A falta de experiência e o fato de não se deixar ser guiado pela palavra de Deus são algumas razões pelas quais os jovens tendem a ser impacientes. Mas quando nos tornamos adultos e se ainda agimos assim, precisamos nos perguntar por que continuamos nos comportando como jovens. Uma das razões para isso é a ansiedade. Você sabia que muitas vezes a ansiedade vem da falta de fé? Às vezes Jesus nos diz: espere mais um pouco, mas nós não esperamos. Ou ele nos diz e fingimos que não entendemos. Quando isso acontece, estamos basicamente dizendo a Jesus: para mim, você não está certo. Para mim, eu é que estou certa. Você não sabe o momento certo, mas eu sei. E o momento certo é agora. Ah, jesuíta, quem vai falar assim com Jesus? Eu e você. Sempre que nos recusarmos a seguir a orientação dele. Quando decidimos dizer algo a alguém sem orar a Deus ou sem considerar se é o momento certo ou não, estamos agindo sem sabedoria. Mas como eu posso saber qual é o momento certo? Quando pedimos isso a Jesus diretamente ou desejamos em nosso coração, ele nos mostra o momento certo. Ele prepara esse momento. Não é uma regra, mas geralmente esse momento é um tempo de paz, sem ansiedade, sem barulho, sem distrações, sem interrupções. Eu tive uma experiência com meu pai que conecta os dois textos bíblicos mencionados anteriormente. Há tempo de ficar calado e tempo de falar. E pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não. Antes do meu pai falecer, ele passou por 2 meses muito difíceis. Os médicos disseram que eles não tinham mais nada a fazer. Eu queria ficar sós com meu pai para falar de Jesus, mas sempre havia pessoas por perto. Era o tempo de ficar calada. Só que Jesus já havia preparado esse momento que eu precisava enquanto eu ainda estava em São Paulo, antes de viajar para a Bahia, onde meu pai morava. Mas eu não tinha percebido. No dia da viagem eu não consegui encontrar minha carteira de motorista. E como eu estava com pressa para ir para o aeroporto, eu acabei indo sem ela. Já quando eu estava na Bahia com meu pai, ele passou mal várias vezes.
E em alguma dessas ocasiões a gente tinha que levá-lo para o hospital. Todas as vezes que ele era levado para o hospital, geralmente umas 3 pessoas iam com ele. Mas um dia foi diferente. Apenas uma das minhas irmãs foi levá-lo junto comigo. Depois de ele ser atendido na emergência, minha irmã pediu para eu pegar o carro dela e colocar na frente do hospital para ficar mais confortável para ele. Mas eu estava sem a minha carteira de motorista. Então, ela acabou indo buscar o carro e eu fiquei com ele. Enquanto a gente esperava minha irmã voltar, eu olhei ao redor e percebi que a enfermaria onde a gente estava, que tinham outras camas, na verdade só tinha eu e meu pai. Nenhum médico, nenhuma enfermeira, nenhum paciente, nenhum familiar, nenhum parente. Jesus criou uma oportunidade que não havia para que eu falasse no momento certo. Enquanto eu falava de Jesus para o meu pai, ninguém nos interrompeu. A sala estava completamente silenciosa. Era apenas eu, meu pai e o Espírito Santo, convencendo meu pai do pecado, da justiça e do juízo. Meu pai está com Jesus. Esse momento importante começou em São Paulo, quando Jesus não me permitiu que eu encontrasse a carteira de motorista. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Lembre-se, neste específico caso, Jesus agiu dessa forma. Jesus vai preparar o momento certo se realmente desejarmos em nosso coração que Ele faça isso. Não precisamos criar uma situação. Estou me referindo a coisas do dia a dia. Só precisamos prestar atenção quando Ele nos der essa oportunidade. Mas o que seriam essas coisas do dia a dia? Por exemplo, no trabalho, o Senhor tem um momento certo para você pedir a sua promoção. Na família, o Senhor tem um momento certo para você confrontar outras pessoas. Nos relacionamentos, Deus tem um momento certo para você ter conversas difíceis. Na vida cristã, dar uma palavra no momento errado pode expor alguém em vez de edificá-lo. Não se preocupe em reconhecer esse momento certo. Você vai perceber claramente. Tudo vai se encaixar, mesmo sem você tomar a iniciativa. O importante é, não se precipite. Peça a Jesus para preparar o momento certo. Depois fique atento para não perder a oportunidade. O Senhor, Ele pode afastar pessoas e silenciar o ambiente, mas mesmo que a situação seja completamente diferente, não se preocupe. Jesus é Senhor sobre tudo. E se Ele escolher um ambiente com barulho, pessoas, mesmo assim, você será ouvido e entenderá que é o momento certo. Nas coisas de Deus, o que precisamos é estar sensíveis para entender a orientação do Espírito Santo e obedecê-la. Precisamos ter sabedoria para falar a coisa certa, mas também no momento certo. E por fim, a minha oração é: Jesus, prepara o momento certo e nos ajude a aguardar esse momento certo chegar. Um cheiro para todos vocês. Que o Senhor Jesus os abençoe grandemente.